E aí, galera do primeiro ano da noite, semana 4, PET 3, projeto de vida. Olha que rapidez, hein? Parece que foi ontem mesmo que nós começamos a falar da semana 1 do projeto de vida e já estamos na semana 4 do PET 3, do volume 3 da apostila. Essa semana, pessoal, o projeto de vida ele continua trabalhando essa questão da ética, da moral. Esse é o tema, né, dos valores, esse é o tema da política, da apostila do projeto de vida dessa semana 4. E nós chegamos, né, quem chegou a ver, acessou lá o Classroom, nós chegamos a colocar alguns vídeos falando, acho que 1 ou 2 vídeos, falando sobre a diferença entre ética e moral. Então vamos ver o que ele está pedindo, porque agora ele dá uma sequência, ele dá uma aprofundada nessa questão, né? Ele vai analisar, vai colocar a gente em várias situações e vai pedir para nós escrevermos como nós sairíamos dessas situações dentro dos padrões éticos, morais que devemos seguir ou que nos foi passado. Então, na atividade 1, ele põe lá 3 situações. A primeira situação fala sobre eutanásia. O que é eutanásia? É quando a pessoa está muito doente, não tem mais o que fazer, ela está lá praticamente em estado vegetativo e a família ou a própria pessoa deseja que seus equipamentos que a mantêm viva sejam desligados ou ela seja aplicado nela um remédio que a faça ir à morte para acabar com o sofrimento. Geralmente a eutanásia é aplicada quando a pessoa está assim já vivendo por aparelhos. E aí cabe à família e a pessoa decidir se mantém a pessoa naquele estado ou se desliga tudo. Isso é eutanásia, basicamente. A segunda situação é o uso de produtos farmacêuticos perigosos. Nós, brasileiros, principalmente, nós temos o hábito de nos automedicar. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente acaba tomando remédios que não são adequados, nas dosagens que não são adequadas. Aí ele conta uma historinha. Por quê? Nós não podemos esquecer que o remédio que a gente compra lá na farmácia, ele é uma droga. E que se tomado em quantidades inferiores ou superiores demais, não vai fazer efeito ou vai nos prejudicar, podendo levar até a morte. Então, talvez mais, não mais, mas tão grave quanto isso, o vício, né? Você se vicia no remédio. E a terceira situação, ele nos coloca numa situação de naufrágio. Você está lá em alto mar, ele conta uma historinha, né? Aonde tem lá um naufrágio. Então, você tem lá uma situação em que você imagina você num cruzeiro maravilhoso, aquele transatlântico assim, translumbrante, e o negócio começa a naufragar. O que você faz? Aí ele te coloca numa situação, ele te coloca na situação e conta uma historinha. Então, a atividade 1 é para você refletir, né? Ele fala assim, ó, reflita sobre as situações propostas abaixo e diga o que você faria em cada uma delas. Tá joia? Que você, diante de se você tivesse um pai, uma mãe, um irmão, vivendo por aparelhos no hospital ou em casa, caso você tenha condições de montar uma UTI em casa. Aí você vê lá a pessoa, você falar com ela ou não falar é a mesma coisa, né? Porque o que está fazendo ela manter a respiração, o coração bombear, as ondas cerebrais é o aparelho, porque ela por si só não funciona mais sozinha. Então você faria a eutanásia? Você
pediria para você desligaria os aparelhos? E se você tivesse no lugar da pessoa, você deixaria já a sua família avisado, olha, eu quero que desligue, se eu chegar a esse ponto, podem desligar? Ou você é a favor daquela questão mais religiosa? Não, enquanto há vida, há esperança. Mesmo que esteja no aparelho, a hora que nem mesmo o aparelho for funcionar, aí tudo bem. Mas enquanto o aparelho estiver dando, o organismo estiver respondendo aos aparelhos, é porque ainda pode haver um sinal de vida e uma recuperação. Então vamos aguardar. Então isso vai da cabeça de cada um, você vai dar a sua opinião. Na situação 2, tomar remédios farmacêuticos perigosos, né, remédios, viciar em remédios sem o receituário médico, sem a orientação médica, se automedicar. Como é que você agiria diante dessa situação, né? E o naufrágio, quem que você salvaria? Você ia se propor a salvar você, os outros que se danem? Imagina você lá no Titanic, você ia se salvar e os outros que se danem ou não? Você vendo uma criança lá desesperado, você se sacrificaria para salvar a criança, mesmo que você depois viesse perder sua vida? Enfim, vai da opinião de cada um. A atividade 2 pede para você fazer o seguinte: escolher uma dessas 3 situações que ele colocou na primeira atividade, tá? E escrever sobre elas. Mas escrever o que exatamente? O que você faria em tal situação, tal qual atitude, né? Você já vai repetir, mas basicamente o que você colocou na primeira, mas ele pergunta, letra A, além do que você faria, por que que você tomaria essa decisão? No caso da eutanásia, por que que você tomou a decisão de mandar desligar o aparelho do seu pai, da sua mamãe, ou de alguém muito querido que está sob a sua responsabilidade? Por que que você tomou essa decisão? Então você vai escrever. Na letra B, escreva de cada situação, né? Qual seria a decisão mais adequada? Então aí você não vai pensar como você. Na letra B você vai pensar com aquilo que a lei determina. Porque existem leis que determinam tudo isso. A eutanásia, por exemplo, no Brasil não é permitida. Tá joia? Não é permitida. Mas, então você vai descobrir qual é a decisão mais correta que se enquadra dentro das leis brasileiras. E na letra C ele pede para indicar os valores envolvidos. Por exemplo, no naufrágio, quando você prioriza a sua vida e os outros que se dane, que valor que está sendo aí? Mesmo se você pode ajudar alguém a se salvar junto com você, você não ajuda. Você quer se salvar. Cada um por si, Deus para todo mundo. Agora, se você resolve, você vê assim, não, dá para me salvar a mim e a outros também. Então eu vou ajudar os outros. Um ajudando o outro, a união faz a força. Quanto mais um ajudar o outro, mais gente se salva. Então, que valores estão por detrás disso? É isso que ele quer que você faça na letra C, diante de cada situação apresentada na atividade 1. Na atividade 2, ou melhor, na atividade 3, ele fala o seguinte: a ética tem sido o principal regulador do desenvolvimento histórico-cultural da humanidade. Então ele pergunta, ele fala para você, né? Quais são os principais princípios éticos? Quais são as principais ações éticas que movem a humanidade? É isso que você vai fazer na atividade 3, tá? Procure citar, ele pede aqui na questão 3, procure citar documentos, né, que fale sobre a ética, que defendam a ética. Porque, por exemplo, nós temos uma Constituição Federal, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o famoso ECA, nós temos o Estatuto do Idoso, nós temos o Estatuto
do consumidor, nós temos uma série de códigos de leis, nós temos a LDB, as leis de diretrizes e bases, nós temos uma série de consumidores que aliás, de códigos, perdão, que nos orientam da forma correta a se agir. Então, você vai citar algum documento, certo? Falar um pouquinho sobre o que você conhece sobre eles. Se você não souber, é só pesquisar na internet. A atividade 4 pede para você fazer o seguinte: de acordo com o seu entendimento, a quem falta de ética e moral mais prejudica? Quando uma pessoa, uma ação que envolve a falta de ética, a falta de moral, quem mais prejudica? Quem mais sai prejudicado nessa história? Você, a pessoa que agiu, a sociedade, quem perde mais? Na atividade 5, para você, onde a ética está fazendo mais falta atualmente e por quê? Certo? Então, em qual setor da sociedade está faltando ética, postura, decência, caráter, bons atos? E por que você acha que é nessa área que você citou que está faltando mais uma conduta adequada? E para encerrar, a atividade 6, ele pede para você escrever um texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? Onde você busca informações reais para explicar a sua opinião. Num texto argumentativo, você fala sobre algo, cita o que você acha e cita uma informação de algum jornal, de algum pensador, de algum filósofo, de algum escritor que justifica a sua maneira de pensar. Você apresenta um argumento de alguém, de algum lugar, uma notícia que justifica por que você está dando aquela opinião, por que você concorda com aquela opinião, tá? Sobre o que esse texto? Ele diz o seguinte, ó: partindo do pressuposto de que todos nós temos princípios e valores para avaliar e julgar determinada situação e decidir sobre ela, podemos afirmar que todos nós estamos submetidos à ética. Escreva um breve texto argumentativo, então, um texto pequeno, 10, 15 linhas, 20 no máximo, onde você apresenta provas, argumentos sobre o que é ser antiético, contrário a uma ética que um grupo compartilha e aceita, e o que é ser imoral. Então é isso que você vai escrever, né? O que é uma pessoa antiética? O que é uma pessoa imoral? O que é um ato antiético? Mas ao escrever, você vai colocando a sua opinião e ao mesmo tempo você vai apresentando provas. Você cita casos, cita opiniões de pessoas respeitadas, de escritores, de pensadores, cita notícias que você ouviu que realmente comprovam aquela informação, aquilo que você está falando. Tá joia? Isso é um texto argumentativo. É isso que você vai fazer na atividade 6. É um pouquinho mais trabalhosa de todas as demais atividades, talvez essa seja um pouquinho mais trabalhosa. Mas também é mais importante, porque nos Enems da vida, pede-se muito para fazer atividades argumentativas. Tá joia? Então fica de olho. Um abraço, aproveitem, façam com carinho, com capricho as atividades e até o próximo volume, até o PET 4. Tchau, tchau.